Muito bem. Boa tarde. Hoje é domingo, 16 de agosto de 2020. Eu convidei o professor Vitor Pordeus, que além de imunologista é ator, familiarizado com o teatro, para nos esclarecer sobre um conceito de dramaturgia chamado Deus ex machina, que Aristóteles classificou sob o teatro grego-latino como um recurso de resolver uma dramaturgia muito complicada, que no teatro grego uma figura era realmente descida por um guindaste, uma grua no palco, com poderes divinos que então ressuscitava a coisa, resolvia problemas insolúveis e dava um final que, na verdade, era inadequado à peça, né? Então, isso é criticado, muito criticado no teatro, que Deus ex machina não é uma boa maneira de resolver a trama discutida na peça. E eu acho que há paralelos entre isso e a imunologia, que a gente pode discutir mais tarde, mas eu estou muito curioso para ouvir o Vitor sobre o papel desse conceito no teatro. Bem-vindo, Vitor, boa tarde. Obrigado, Nelson. Obrigado, professor. É uma alegria estar aqui, né, conversando, dialogando com o meu mestre, a pessoa que me formou a minha maneira de pensar a medicina, né? O clínico que eu sou hoje é muito ligado à imunologia que eu aprendi com o Nelson, a maneira de eu olhar essa aproximação com Hipócrates, né? E a própria psiquiatria também entra aí, né? Isso já é a psiquiatria. Então, o Deus ex machina, né? O Deus ex machina, o Deus surgido da máquina, é isso, é um guindaste, né? Era um guindaste que tinha no teatro grego, que era um anfiteatro redondo, né? Que cabiam lá na Grécia, lá no teatro de Dionisos de Atenas, eram 40 mil pessoas sentadas, era praticamente a cidade toda, e eles se reuniram ali criaram o teatro, a tragédia, que ali criaram a democracia, né? Quer dizer, nós estamos falando do sítio privilegiado, né? Da vida social humana, da vida social no Ocidente. E no final das peças, e no momento que os deuses apareciam, né? Eles vinham içados, os atores vinham içados, usando máscaras, né? Todos os atores usavam máscaras, dançavam numa arena, né? Que chamava orquestra. A orquestra é o lugar onde os atores dançavam, e tinha uma esquena, né? Que seria o palco no final dessa orquestra, e ali os atores subiam. E nessa esquena estava acoplado o Deus ex machina, o guindaste que traria um ator de fora. E, quer dizer, um ator que entra de fora para dentro, né? É uma força que entra de fora para dentro. Então, ela é uma força transcendente, né? Ela simboliza essa ideia de transcendência, essa ideia de deuses, deusas, né? De forças superiores intervindo na vida humana, né? De forças superiores que são forças heteronômicas, né? Não são forças autonômicas, né? São forças que vêm de fora, né? Que vêm do outro, e que operam de fora para dentro. Isso é uma colisão com o coro dos atores, né? O coro dos atores, que no teatro grego tinha de 12, 16 atores, em alguns casos 20 atores. Esse coro ele simboliza justamente a coletividade, a humanidade, o grupo, né? A cidade. E aí, quando entra o Deus ex machina, esse coro então é rompido, né? E ele monopoliza a atenção da trama e resolve ela de forma divina, né? De forma sempre transcendente. Eu lembro de um exemplo disso nas Bacantes, né? Que é a peça do Eurípides, que ele escreveu em 405 a.C., que Dionisos entra, o deus Dionisos entra içado pelo Deus ex machina no momento em que a trama já realmente já estava para lá de Marrakech. Já tinha acontecido todos os assassinatos e todos os destroçamentos vivos, e mães destroçando filhos vivos, tias destroçando filhos vivos por causa da loucura, né, da insanidade que dominava Tebas nesse momento. E Dioniso chega como um deus ex machina, né, um deus surgido da máquina que vem pelo guindaste, e ele resolve a trama exilando a família, né, para o exílio, onde eles estão condenados a fazer guerra e, né, criar confusões por onde passarem, que são os descendentes da família de Dionisos, né, os descendentes da família de Cádmo.
E assim acaba a peça. Aí acaba a peça com essa maldição lançada e é a grande cena, né? Eu imagino que isso devia causar imensa comoção, né, na plateia. Todos deviam ficar muito impressionados com aquele Deus voando, né, com um ator voando em cena, como a gente, né, vê no circo e tal. Então é a questão muito forte, né, de uma solução transcendente, né, uma solução que vem de fora para dentro, né, que vem de cima para baixo. É o Deus monoteísta, né, Nelson? Eu estou lembrado aqui da discussão que Gregory Bateson faz dessa transcendência, né? Pois é. Dizendo que as nossas religiões, quer dizer, 3 religiões, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, que surgiram na mesma região, né? Surgiram como uma mistura de religiões egípcias e babilônicas. E que os deuses egípcios eram mais imanentes, eram metade homem, metade animal, e o faraó, pelo menos durante a morte de uma pessoa sendo assistida, o faraó era Osíris, ele se transformava num deus, né? Planificava, né? E enquanto que na Babilônia o deus era um deus barbudo que ficava em cima de uma pirâmide lançando raios para baixo e tal. E a nossa religião virou uma coisa confusa, né? Com um Deus transcendente, mas um Filho imanente e ainda um Espírito Santo, uma confusão difícil de entender. Pois é. E ele ressalta bem essa história da transcendência, porque diz que um Deus que fica fora da natureza que ele próprio criou, ele necessariamente cria essa dualidade, né? Que chega para nós com Descartes, por exemplo, com a dualidade mente e corpo. Quer dizer, um Deus presente, ele descreve, por exemplo, a lenda dos Yatmu, que é um povo que ele estudou na Nova Guiné, que vive numa terra pantanosa, onde a terra firme tem um valor muito grande, e a lenda que eles têm de criação do mundo é que havia um grande crocodilo que vivia abanando o rabo e mantendo a lama em suspensão e o brejo lamacento, e o herói chega com uma lança e mata o crocodilo, e a lama sedimenta e forma a terra firme. Quer dizer, não é uma lenda transcendente. A terra firme está imanente na lama, basta o crocodilo parar de agitar a lama que a coisa acontece, né? Essas coisas, quer dizer, como as religiões se influenciam lá por trás, né? A nossa maneira de ver o mundo, a realidade, né? Isso é importante. Pois é, você falou do Descartes, né? Que o Descartes justamente radicaliza essa ideia de transcendência, né? Ele vai transformar o corpo em máquina a serviço da razão humana, né? E tudo que tiver razão domina, né? E o que não tiver razão é dominado. E isso cria a nossa medicina, né? A medicina moderna entra por aí com as dissecções, né? Antes até do Descartes, as dissecções anatômicas, né? A descrição dos ossos, dos músculos, né? Da máquina do corpo, e depois isso vai virar o racionalismo cartesiano, que é muito forte ainda dentro da medicina, né? É muito forte dentro da psiquiatria, é muito forte na imunologia, né? O tempo inteiro é a razão do imunologista, como você sempre fala, dando nomes, né? Fazendo distinções e criando relações de especificidade, né? E isso leva a toda a formulação da política pública que a gente está vivendo, né? A todo esse momento aí né, da hipervalorização, né, da química, né? A hipervalorização das vacinas. Então, isso é muito sério mesmo, né? Essa visão ela é criticada, né, por muita gente. O próprio Spinoza, já no século XVII, em 1677, ele vai chamar a atenção para a questão da transcendência da imanência, né? Dizendo que a relação humana, a relação do que é vivo, a relação do que é substância viva é imanente, é contínuo, é conectado, é rede, né? Não é governado por fora, não é governável, né? Por fora, que isso promoveria distorções violentíssimas no campo dos afetos, né? No campo da mente,
no campo de Deus, do conceito de Deus mesmo, né? Ele fala mesmo, Deus é a natureza, pô, né? Deus é tudo que está vivo nesse momento agora. E não espere para você encontrar com Deus, né? Deus está agora aqui, está dentro de você, está em tudo que se move, está tudo que é vivo. E esse é o grande problema, né? A gente está destruindo a natureza, né? Estamos destruindo a nós próprios por falta de compreender, né? Isso, até de respeitar o nosso sentimento, de respeitar a nossa intuição, né? Porque tudo isso violenta o sentimento para acontecer, né? Eu, quando era imunologista mesmo, né? Que eu fui imunologista mesmo, né? Na bancada, na Universidade de Tel Aviv, na USP, né? Dei minhas rodadas. Eu sentia isso, assim, né? A coisa da falta do sentimento e a coisa mecânica que o tempo inteiro governava, né? Os laboratórios e as instituições, e que realmente, quando eu vou trabalhar no hospício do Engenho de Dentro, encontrar a Nise é encontrar o Maturana, é encontrar o Spinoza, né? É encontrar o Bateson, numa prática estabelecida, né? Numa prática psiquiátrica estabelecida, eu entendi, o afeto é o centro do universo, né? A emoção é que é a característica fundamental desse sistema. E que a emoção vem de dentro, não tem essa, né? Uma emoção que te dirige por fora já está te violentando, já está te traumatizando, né? Então, acho que isso tudo Vitor, mexe. eu queria, com a sua ajuda, traçar uma analogia que eu percebo entre o Deus ex machina e a imunologia, quer dizer, nós temos toda essa imensa complicação das doenças infecciosas e como é que o nosso organismo funciona dentro delas. E, de repente, surge uma vacina, quer dizer, você intervém no organismo, controla o organismo, dirige o organismo e ele passa a fabricar uma substância miraculosa que, como o personagem que chega no palco, resolve tudo, não é? Porque tem uma forma inverossímil de reescrever a história inteira. Agora o vírus não é mais o vírus, a toxina não é mais toxina, é um elemento neutralizador. Quer dizer, que poder enorme, né, nós temos de dirigir o organismo na direção desejada. Quer dizer, essa é a visão do público, formada pela mídia, né? Mas é também, em grande parte, a visão dos especialistas. Quer dizer, o pessoal que trabalha em imunologia, essa visão caricata da imunização volta como um bumerangue para o laboratório e dirige os planos de pesquisa. E, além disso, o pessoal que está lá em Brasília e financia a pesquisa e que cria no CNPq, na CAPES, na FINEP, que põe o dinheiro à disposição dos laboratórios, tem essa ideia pública do que seria imunologia. Isso é muito ruim, porque todo imunologista sabe que quando você imuniza um organismo, além das globulinas e das células que fazem o que você quer que elas façam, quer dizer, os componentes específicos que reagem com o antígeno que você injetou e que você teve o cuidado de misturar com várias coisas para assegurar que ele responda mesmo, existe 10 vezes mais outras moléculas, outras células que não reagem com o antígeno, não tem a ver com o que você fez, a não ser no sentido que você perturbou a atividade biológica e o organismo agora tem que compensar essa perturbação fazendo lá mudanças que tem a ver com o organismo, não tem a ver com o antígeno que você injetou. Quer dizer, o organismo precisa de referenciais, assinaturas, marcadores, para voltar ao seu funcionamento fisiológico quando ele é perturbado. E esses marcadores já foram identificados, já há métodos de análise global, tanto aqui na UFRJ quanto em Israel, que são capazes de mostrar onde estão esses marcadores. E enquanto a gente não entender a natureza desse processo e como é que ele varia, eu não sei nem
quais são as perguntas relevantes que devem ser feitas. Quer dizer, nós estamos estudando nas respostas imunes um epifenômeno da perturbação causada no organismo que a gente interpreta como uma obediência do organismo ao nosso procedimento. O organismo não obedece. O que o organismo faz é o próprio organismo. O organismo faz a sua própria rede metabólica e se mantém vivo todos os momentos do seu viver. Quer dizer, enquanto a gente não levar isso em conta seriamente, nós vamos continuar a inventar vacinas que falham. A Lancet, a prestigiada revista médica britânica, em 2018 fez um levantamento sobre a eficácia das vacinas, seu preço, sua duração. E chegou à espantosa conclusão de que 94% das vacinas falham no estágio experimental, que elas custam em média 20 bilhões de dólares e levam cerca de 10 anos para entrar em funcionamento. Quer dizer, essa é uma ideia que não tem nada a ver com o que está na mídia atualmente. Pois é. Essa coisa, você estava falando aí dessa coisa, né, do Deus Ex Machina, da transcendência, de como isso governa. Estava lembrando do Jenner, né? Do pai da imunologia mesmo, né? A primeira vacina de 1796, né? E ele pega a varíola bovina, né? Ele é um médico de família, né? No interior da Inglaterra, e ele observa que as mulheres que estão tirando leite da vaca não contraem a varíola humana, né? Que era terrível na época, né? Pegava até a família real inglesa, não sei o quê. E aí ele pega, então... E aí o que governava o pensamento médico nessa época, né? Final do século XVIII ali, né? Miasmas, né? Humores e miasmas, né? E essa ideia que é hipocrática dos humores, do equilíbrio dos 4 humores, e que na Europa e no momento histórico que eles surgem, que o Jenner surge depois, no século seguinte surge o Pasteur, o que governava a ideia do adoecimento eram os miasmas, né? Que seriam espíritos malignos, né? Seriam ventos infectos, né? Mudanças atmosféricas, que tem a ver com essa visão do Deus Ex Machina também, né, Nelson? Essa coisa de que um espírito externo, né, governa o teu adoecimento. E o Jenner sai com essa, né, essa virada inacreditável, né, esse insight inacreditável de pegar a varíola bovina, porque os turcos faziam, né, variolação com varíola humana, né, e infectava as pessoas com varíola humana num método mais arriscado. E aí ele usa a varíola bovina e isso se torna seguro, nasce a vacina contra a varíola. Depois, um século depois, o Pasteur vem e formaliza isso, né? Desenvolve isso, né? Apresenta isso de uma forma melhor. E aí acho que o Pasteur é uma figura realmente muito importante, né, nessa história. Porque contigo mesmo eu aprendi, depois você falou para eu ler o René Dubos, eu fui ler o René Dubos, e o Dubos levanta essa questão, né, de que o próprio Pasteur já debatia e já discutia a The Road Not Taken, né, a avenida não trilhada, né, que é isso que nós estamos falando aqui, né? Até agora, a avenida não trilhada do Pasteur não foi vivida, né? Não foi investigada do ponto de vista de pesquisa de saúde pública, né? Que é isso que predominou a visão do miasma específico, da vacina específica, da resposta imune, né? Do agente infeccioso, que o próprio Pasteur ajudou a fundar essa ideia, mas ele próprio já ajudou a derrubar também, né? Quer dizer, a coisa nunca assume essa unidirecionalidade que o mercado, né, e a indústria vão impor, né, hoje que a gente está vivendo. Uma coisa pouco discutida, talvez pouco conhecida, é que no próprio texto do Jenner, onde ele manda para a Royal Society a descrição da vacina, ele diz que a vacina bovina, o pus bovino, protege da varíola humana, mas não protege da própria varíola bovina. Quer dizer, ele cita um caso de uma mulher que tem a varíola
a vacínia, né? Varíola bovina 2 vezes. Quer dizer, a própria imunologia já nasce esquizofrênica, ela já nasce abrindo grandes questões, como é que pode um procedimento proteger contra uma outra doença, mas não proteger contra si próprio, quer dizer, é um tema para discussão. Vitor, eu queria manter esse vídeo com pequenas dimensões, Tá. e a gente podia voltar a conversar depois, não é? Sim. E Eu muito acho. obrigado pelo Assuntos esclarecimento, foi muito, palpitantes, né? muito útil. E